Lá, eu entrei, sentei, estava sentado no sofá. Mas ninguém vê. Ninguém vê. Incluso, toma a forma das pessoas que estão naquele lugar. É um escritório, tá? Um escritório de advogados. E eu olhei de volta. Um dia eu passando lá, eu falei... Nossa, mas essa pessoa tá ali. Quando eu olhei, William... Assim, como uma fumaça desapareceu. Mas estava de pé na porta. Mas antes de sumir, deu risada da minha cara. Eu falei, isso chama-se espírito zombateiro, que fica rindo da tua cara. Né? Mas o espírito tá lá. Eu já identifiquei, já falei para ele, incluso orientei, ore pela tua família, ore pela tua filha, ore pela tua esposa, ore por você. A pessoa precisa se levantar contra isso. Mas o que eu detectei ali? Foi encomendado algo ali, entende? No reino de trevas mesmo. E incluso há um tempo atrás, eu achei muito curioso e ele nem se deu em conta. E eu perguntando para ele, ele tinha batido o carro. Aí eu falei, eita. Aí me levantei, tá? Em oração, intercessão, apresentei algo junto a Deus, tá? Com o meu propósito, com o sacrifício para que viesse cortar isso. Logicamente que eu não vou querer esse mal, né? Mas, e aí eu perguntei para ele assim, sabe? Com muita sabedoria, ele disse, veio do lado da minha porta. Olha só, veio do lado da porta dele. Do lado do motorista. Entende? Então, se você não entra nesse campo de guerra, possivelmente tinha atingido ele. Não sabemos se ele iria estar nessa terra mais. Tá? Então, isso é muito sério, porque o espírito que recebeu está lá sentado, rondando, esperando o dia e o momento certo para agir. O espírito maligno age dessa maneira. Existe uma hierarquia dentro da demonologia de espíritos malignos, que são potestades, tá? São falanges e são os espíritos maiores. Espíritos malignos mesmo. Leviatã mesmo é um que não brinca. Tem diversas áreas, e as áreas que ele mais age é dentro do judiciário. Né? E é um espírito terrível. Não é só com sai que vai sair. Não. As pessoas se enganam. Ou tá ali, orou. Não. É muito mais profundo do que você imagina. E que eles não brincam. E que quando vem para arrebentar. O porquê? Quando eu perguntei para ele, passou uns dias. Aí ele falou, putz, bateram no carro da minha mulher. Você tá entendendo como é que é? Então, tá rondando ali. Então, esses dias eu em casa e o Espírito de Deus falava para mim, passa lá por frente. Passa lá por frente. Então, é um aviso que Deus traz, né? Como profetiza para você estar indo lá. Ou seja, coloquei na sua mão esse óleo. Vai lá, põe as tuas mãos lá na frente. Impõe as tuas mãos que eu estou afastando. Né? Porém, as pessoas, porque ele está trabalhando numa área onde tem muitas disputas. Ou seja, onde você está ali trabalhando com outros que são concorrentes teus e muitas vezes tem muito por trás o quê? O dinheiro ali. A pessoa que vai investir ou vai encomendar no reino de trevas, ela não quer perder. Mas ela quer que o teu concorrente perca, entende? Mas para isso você precisa abrir a tua mentalidade, principalmente espiritual, e crer. E crer. A Bíblia fala que as coisas do reino de Deus, que Deus revela as coisas encobertas, mas para aqueles que são espirituais, seus filhos. É bíblico isso. Luz é alguém que chegou pelo podcast O Necessário e hoje faz acompanhamento comigo. Amo ela, tá? Ela, incluso, fechou várias sessões comigo aí, pra gente estar fazendo. E quando eu comecei a acompanhar ela, que abriu a câmera ali, você já sabe, você me conhece, é muito fácil. Eu já fui no mapeamento espiritual, já fui na genealogia dela, já comecei a perguntar. Ela até ficou abismada, ela falou, é verdade.
Isso é verdade, ela falou, né? E falei pra ela, olha, mas você foi casada, fui, mas o esposo faleceu, né? Só que em meio ao esposo faleceu, ela hoje ela tem muitas lutas, o porquê? Eu digo que é uma herança amaldiçoada, né? O porquê? Ela entrou até com processos para receber essa herança, mas por detrás é aquilo que eu sempre falo. Nós temos que cuidar com quem nós fazemos aliança, porque um casamento é o quê? Uma aliança que você está fazendo. Você está juntando a tua família a uma outra família, você acaba entrando numa aliança. Só que você tem que ver que tipo de aliança você está entrando, né? O que você vai estar carregando? O que vai estar sendo transferido a você? Porque muitas vezes você recebe bênção, mas muitas vezes você recebe ali na transferência maldição, né? Vem de bagagem junto. E ontem ela pegou e relatou tudo para mim, né? O que estava acontecendo. E ela falou, missionária, profetiza, mas o que você acha? E eu fui falando tudo o que eu achava e tudo o que eu via. Só que meio a isso eu falei para ela, olha, mas tem gente do lado da geração que não gosta de você. E aí foi onde o Senhor me revelou ali, né? Eu conversando com ela e perguntei a ela, o que você ganhou? Ela falou, como assim? Você ganhou algo que veio de alguém, né? Que não queria você do lado dessa pessoa. Aí foi onde ela falou, ela costumava me dar mesmo, profetiza. E ali no meio a tudo isso, você vê como Deus é tão incrível, William. Deus eu falo, power the best, sabe? Maravilhoso. O porquê? Porque de Deus nada se esconde, nada fica encoberto debaixo dos céus. E foi onde o Senhor trouxe aquela grande revelação, diga a ela. E eu vi um livro, como um livro. Eu falei para ela, tem um livro, como se fosse um álbum de foto, coisas assim. Procure, que lá tem um pano, algo que te deram. Pasmem, William, eu fiquei impactada, porque essa semana ela veio e falou para mim, profetiza, nós fomos lá procurar e ela me mandou, e isso eu tenho, gente, essa câmera aqui, né? E isso eu tenho ali, com fotografia, tudo relatado. Estava lá o pano que Deus falava. Então, algo insignificante que você pensa que não vai ser nada, mas que está trazendo para dentro da tua casa uma maldição, porque coisas começaram a acontecer junto a ela, junto ao filho, né? Que incluso ali no momento Deus falou sobre o filho e ela falou realmente isso está acontecendo. Então muitas vezes você recebe algo de presente, mas vem junto na bagagem o quê? Uma transferência amaldiçoada para sua vida. Entende? Mas ali por detrás, para todo aquele dinheiro, para toda aquela consagração que vem do lado, tá? Da pessoa que ela ficou viúva, tem uma consagração maior ainda, que a pessoa não abre mão. E essa pessoa fez encomendas ao Senhor Salamuerte. O que é o Senhor Salamuerte? É um espírito maligno, é um espírito de morte. Entende? E esse espírito de morte,